Quando nós queremos correr rápido, temos duas opções, quer dizer, podemos ter três opções. Olá, corredores, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos falar sobre um dilema que acontece na corrida. É como equilibrar o tempo de contacto com o solo, quando nós estamos a bater com o pé no chão, com a força que nós pretendemos impulsionar a passada e impulsionar o corpo para a frente. Mas antes de falarmos sobre este tema, subscrevam o canal aqui em baixo, ativem as notificações no sininho, deixem o vosso joinha e partilhem com os vossos amigos. Quando nós queremos correr rápido, temos duas opções, quer dizer, podemos ter três opções. A primeira opção é nós movermos as pernas de uma forma mais rápida. Se nós dermos mais passos por minuto quando estamos a correr, então vamos ser mais rápidos. A outra forma é nós conseguirmos dar passos mais compridos, nós conseguirmos ter uma passada mais larga. E assim nós conseguimos também aumentar a nossa velocidade. A terceira hipótese é nós conseguirmos aumentar a velocidade dos passos e também aumentarmos o tamanho da passada. Portanto, só há estas formas de aumentar a velocidade na corrida. E, portanto, se nós queremos aumentar a velocidade da corrida, tornar-nos mais rápidos, então temos que fazer uma destas três coisas. E não há forma de fazer diferente. Então, como é que nós conseguimos aumentar a nossa passada? Dar mais passos por minuto? É, basicamente, ser mais rápido. É passinhos pequeninos, é sempre muito rápido, cada vez mais rápidos. Podemos usar várias estratégias, uma delas é nós conseguirmos ver através de treinos, do histórico de treinos, qual é que é o número de passos que nós normalmente damos quando estamos a correr e depois tentar aos poucos ir aumentando o número de passos. Claro que se nós tentamos aumentar logo muito o número de passos, corremos o risco de depois diminuir um pouco o tamanho da passada e acabamos por dar aqueles passinhos muito curtinhos e acabamos por não conseguir também ser rápidos. Portanto, basicamente o que temos que fazer é, se nós corremos com 160 passadas por minuto, então tentamos passar para 165, depois para 170, depois para 175, depois para 180. Portanto, 180 é aquele número que dizem que é o número mágico. Claro que isso vai depender de cada corredor, mas o que sabemos é que quanto mais passos nós dermos por minuto ao correr, mais eficientes nós estamos a ser. E, portanto, porque estamos a ser mais rápidos, estamos a ter menos contacto com o solo, estamos a ser mais eficientes. E, portanto, é importante nós termos em atenção que nós devemos ir tentar aumentar a nossa passada, o nosso número de passos por minuto. 180 pode ser o número que seja um objetivo. Pronto, mas isso vai depender de cada corredor. Podemos, através dos aplicativos que existem para celular, nós podemos instalar no celular uns aplicativos que se chamam Metrónomo, que nós conseguimos que através dos fones de ouvido estar a ouvir um bip, 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 e nós sabemos aí que se nós, imaginemos que nós pomos lá 170, então aquilo vai estar programado para dar 170 bips durante um minuto e nós estamos a ouvir e conseguimos ir mais ou menos habituando o corpo a fazer aquela passada das 170 passadas por minuto. Depois podemos passar para os 175, para os 180, pronto, e aí ficamos nas 180. É uma das formas de nós conseguirmos aumentar o número de passos por minuto. Então, e como é que nós conseguimos aumentar o tamanho da passada? Pronto, a primeira coisa que nos vem à ideia é aumentarmos o tamanho do passo, esticarmos o passo para a perna para a frente para conseguir dar um passo mais largo. Mas não é assim. Assim nós só vamos conseguir travar o movimento, vamos tornar-nos muito ineficientes e basicamente o que nós temos que fazer é usar um efeito de mola para nos ajudar a correr para a frente. Vejam aqui uns ténis. Nós, quando estivermos a correr, nós estivermos aqui a correr
pomos o pé no chão, depois se dermos um impulso para a frente, nós vamos fazer uma passada muito mais larga. Nós até com passinhos pequeninos nós conseguimos fazer passadas muito largas. Porquê? Porque se nós conseguirmos impulsionar o pé para a frente, ou o corpo para a frente, porque será isso que é importante, é nós que termos um movimento mais horizontal, ou seja, não saltarmos para cima, mas saltarmos para a frente. E basicamente também é isso que as próprias placas de carbono também fazem aqui o movimento de dobrar o pé e depois impulsionam o corpo para a frente. Basicamente é isso, ou seja, nós não temos que estar a aumentar o tamanho do passada, esticar a perna toda para a frente. Não, é basicamente um impulso que nós damos para a frente. Podemos usar os próprios braços para nos impulsionar para a frente. Não tem nada a ver com aumentar o tamanho do passo. O passo até pode ser pequenino, tem que ser eficiente e tem que nos impulsionar para a direção que nós pretendemos seguir. Então, como é que nós conseguimos aumentar ou melhorar o tamanho da passada? É fazendo alguns exercícios que nos ajudem a usar este movimento. Por exemplo, se nós fizermos o skipping, que é levantarmos o joelho, nós estamos a habituar-nos a impulsionar o corpo para cima, ou por exemplo fazer exercícios de pliometria em que nós fazemos saltos. Ao saltarmos nós também estamos a habituar o corpo a impulsionar-se para a frente ou para cima, e portanto será desta forma que nós conseguimos aumentar o tamanho da passada. Portanto, nós já sabemos então que se queremos aumentar o número de passos por minuto, nós temos que correr mais rápido, temos que fazê-lo de uma forma progressiva, porque depois pode originar algumas lesões e até conseguirmos, em vez de aumentar a velocidade, até diminuir, porque estamos a dar passinhos muito pequeninos e portanto não estamos a impulsionar para a frente. E por outro lado nós devemos usar aquele efeito de mola para seguirmos em frente e nos ajudar a correr cada vez mais rápido. E então, onde é que surge o tal dilema? O dilema surge pelo seguinte, é que se nós tivermos um contacto com o solo muito curto, ou seja, o pé quase que nem bate no chão, o que vai acontecer é que depois não nos impulsionamos para a frente. E então há aqui uma necessidade de nós ficarmos um pouco com o pé no chão, para depois até tomarmos um pouco de balanço, muitas vezes a perna até flete um bocadinho, e depois movimentar para a frente. Só que o grande problema é, se ficamos com o pé muito tempo no chão, depois damos poucos passos por minuto. Se queremos dar muitos passos por minuto, corremos o risco de depois não termos muito tempo para impulsionar o corpo para a frente. E é aqui que surge este dilema. Não há soluções mágicas para isto. Nós temos é que estar cientes sobre este problema e tentar arranjar um equilíbrio entre o número de passos que nós damos e depois a necessidade que nós temos de ficar com o pé um pouco no chão. O tempo de contacto do solo deve ser baixo para ser uma passada rápida, no entanto tem que ser suficiente para nós conseguirmos impulsionar-nos para a frente. E isso consegue-se se nós conseguirmos, quando nós vamos a fazer a aterragem do pé no chão, nós conseguimos fazer logo aqui na zona central, na zona do centro de gravidade. Então quando o passo chega, ou seja, que vai logo preparado para dar a passada. Se nós vamos de calcanhar, depois vamos assim, depois temos que andar, ou seja, demora muito mais tempo a dar a passada. E portanto, este é um tema que é interessante, é importante nós termos um equilíbrio. O que acontece é que os corredores amadores acabam por ter um contacto com o solo muito grande e acabam por depois ter poucos passos por minuto e depois não conseguirem até ter tanta força, mesmo tendo muito contacto com o solo muito tempo, acabam por não se impulsionar para a frente.
O que os atletas profissionais conseguem fazer é terem uma passada muito rápida e portanto, terem um contacto com o solo muito reduzido, mas mesmo assim, sempre que o pé bate no chão, eles conseguirem impulsionar-se muito para a frente. E portanto é isto que nós temos que trabalhar quer a velocidade da passada, quer depois conseguirmos pensar que quando o pé bate no chão nós temos que tentar fazer o movimento para a frente para nos conseguir projetar para a frente. E o vídeo de hoje é este. Espero que tenham percebido qual é que é o problema que está aqui associado. Se tiverem dúvidas, coloquem aí nos comentários, que eu tentarei dar o máximo de informações possíveis. Nos próximos vídeos também tentarei fazer mais alguns tipos de vídeos a explicar como nós podemos melhorar quer a velocidade dos passos, quer a forma de nós projetarmos e termos uma passada mais larga, que vos vai complementar este vídeo que é de certa forma uma introdução aqui ao tema. Bem, agora como o vídeo já está a ficar longo, agora subscrevam o canal, ativem as notificações, deixem o vosso joinha e partilhem com os vossos amigos. Até à próxima e bons treinos!